Começando a gravação, revisão, sexto ano, unidade 4, segundo bimestre, P2 de História. Que vai cair na prova de História do dia 15 são os astecas, os maias e os incas, tá? Então são esses três povos que você precisa estudar para a sua prova de História, ok? Sobre os astecas, o que nós aprendemos sobre os astecas? Detalhe, se eu pular algum tópico, me avise, tá? Por favor. Sobre os astecas, nós aprendemos sobre a mitologia. Só um minuto. Nós aprendemos da mitologia asteca o seguinte: os astecas, eles têm as suas crenças baseadas no sol. Os astecas, eles viviam como nômades, da cidade A para a cidade B, da cidade B para a cidade C e assim por diante. Os astecas, eles queriam muito um território para poder chamar de seu. Então, no caso, Deus dos astecas, ele deu uma orientação divina para eles, que durante essa caminhada nômade, no momento que eles encontrassem um cacto, uma águia sobre este cacto, com uma serpente sobre o seu bico, seria o território cujo qual eles irão formar uma nação. E, pois bem, eles encontraram. Essa cidade ficou batizada como Tenochtitlan, onde que eles acabaram fundando seu grandioso império. Alguma dúvida sobre a mitologia asteca? Até hoje essa cidade existe, só que ela não é mais chamada de Tenochtitlan, ela é chamada de Cidade do México, que é a capital do México. Sobre os astecas, eles também acabaram fazendo várias construções de pirâmides, tá? As pirâmides, elas tinham como uma função de centro cerimonial, diferente tipo da pirâmide dos egípcios, que eram cemitérios. As pirâmides astecas, elas eram utilizadas. As pirâmides astecas, então, eram utilizadas como locais para poder fazer cultos religiosos, oferendas aos seus deuses, sacrifícios e muitas vezes sacrifícios humanos. E grave essa parte do sacrifício, que é muito importante para entender um pouquinho mais lá para frente. Os astecas, eles acabavam conquistando vários territórios. Imagina que os astecas, eles estavam sobre... Meninas, presta atenção, senão eu não consigo. Aqui, ó, em mim. Os astecas, vamos supor que eles estavam sobre o município de Mauá. Então os astecas, eles acabaram invadindo Santo André e dominando Santo André, matando muitas vezes de forma cruel as pessoas que habitavam lá. Aí vamos supor que invadiram Ribeirão Pires, mataram de forma cruel as pessoas de Ribeirão Pires. E os guerreiros, eles tinham motivações extras para poder participar dessas guerras astecas. Porque, os guerreiros, eles eram recompensados com riquezas, com esposas, com terras, cujo qual eles acabavam dominando. Nós chamamos isso de espólio de guerra, que é, no caso, uma recompensa pelos atos de lealdade ao imperador asteca. Dúvidas? Não. Os astecas, eles eram muito cruéis e eles eram odiados por vários povos. Grave isso, tá? Grave essa informação. Eles eram odiados por vários povos. Por quê? É óbvio. Dominava tudo, roubava tudo, acabava com tudo, destruía famílias e, no caso, eles tinham atos muito cruéis de sacrifícios. Eles pegavam as pessoas que eles dominavam, pegavam principalmente os líderes e sacrificavam o coração dos líderes nos seus altares em prol dos seus deuses. Por isso que eles ainda eram mais odiados. Meninas, presta atenção aqui. Próximo. Os astecas, eles acreditavam também em duas profecias. Uma que viriam deuses do oceano, e no caso vieram pessoas do oceano, mas não eram deuses, eram os espanhóis, a fim de tomar todas as riquezas deles, infelizmente. Então, no caso, os espanhóis, eles foram recebidos pelos astecas como deuses, como pessoas honrosas,
prepararam grandes banquetes, fizeram parcerias com eles. Só que na verdade os espanhóis só estavam esperando o momento certo para poder dominar todos os astecas. Dúvidas? Nós temos aí também uma personagem muito importante da queda do Império Azteca, que é Malinche. Malinche, ela se apaixonou por Hernán Cortés, que foi um dos líderes espanhóis. Malinche, pela paixão, ela cometeu várias coisas erradas. Ela traiu seu povo. Ela se apaixonou tanto por Hernán Cortés que falou todas as fraquezas e todas as riquezas que o Império Azteca possuía. Invade por lá, que lá é mais fácil. Derruba tal guerreiro, porque ele é o mais forte. Lá tem tantos quilos de ouro, vai lá que você vai encontrar. Então Malinche, ela traiu os astecas. Até hoje, Malinche é praticamente quase que um xingamento tão forte quanto falar mal da mamãe lá para os impérios astecas, porque é uma pessoa que traiu seu próprio povo. Para dominar os astecas, os espanhóis também, além de todas essas informações que Malinche acabou fornecendo para eles, os astecas, os europeus, eles fizeram alianças com os povos que sobraram dos outros territórios. Porque lembra que eu falei que todo mundo odiava os astecas por dominar, por serem cruéis? Então essas pessoas que sobraram dos outros territórios se aliaram aos espanhóis para poder formar um grande exército para poder derrotar os astecas, e assim o Império Azteca chega ao fim. Aonde que nós encontramos os astecas? Lá no México, tá? Hoje ainda existem astecas? Existem, mas de uma forma bem mais reduzida. Foram dizimados, reduzidos a 10%. Oi? Não, hoje não. Hoje eles são da paz. Oi? Mexicanos, eles são mexicanos. Então os astecas, eles são do México, ok? Agora a gente vai falar sobre os maias. Os maias são da onde? Na prova você vai ter que fazer a localização deles também, tá? Então Azteca, México. Os maias, eles são do sul do México e principalmente da América Central. Então Maia, do sul do México e América Central. Quais são as características dos maias? Não, mas aí, todos eles como que eram astecas, maias e incas? Prosseguindo. Desculpa, parei para beber água. Sobre os maias, eles tinham um conhecimento de astronomia muito grande. Para você ter noção, os maias já tinham conhecimento do solstício e do equinócio. Não vou cobrar isso na prova. Mas já ouviram falar sobre solstício e equinócio? Já não? 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 É simples. Solstício é a observação que durante o verão acontece dias mais longos. Durante o inverno acontecem noites mais longas. Alguém já conseguiu perceber isso? Sim, né? Os maias já escreviam sobre isso já. Os maias, sobre a astronomia que eu vou cobrar na prova, é sobre o calendário. Os maias acreditavam que existiam ciclos temporais e conforme esses ciclos eles construíram um calendário. Então, para os maias existiam um ciclo, por exemplo, de prosperidade do ano 1 até o ano 500. Depois do ano 501 até o ano 1500, seria um ciclo de paz. Depois do ano de 1501 até 2012, seria ciclo de tragédia. Infelizmente, alguns cientistas acabaram analisando de forma errada este calendário maia conforme os astros, astronomia, e interpretaram que os maias fizeram a profecia do fim do mundo no ano de 2012, que de fato não ocorreu, né? Depois a gente tem aqui as pirâmides de Chichén Itzá, criadas pelos maias. As pirâmides de Chichén Itzá fazem parte das 7 maravilhas do mundo, assim como o Rio de Janeiro, lá tem o Cristo Redentor, assim como Machu Picchu, lá no Peru, assim como o Coliseu em Roma, assim como as muralhas da China, lá na... É óbvio que é na China, né? As muralhas da China. Sim, é na Índia.
As pirâmides de Chichén Itzá, elas ficam no sul do México, fazem parte das 7 maravilhas do mundo e são construções realizadas pelos maias. Alguma dúvida? Grave isso porque vai cair na prova, tá? As pirâmides de Chichén Itzá. Depois, os maias, eles acabaram também tendo uma relação muito forte com o cacau. O cacau, na civilização maia, tinha 2 finalidades. A primeira, que era mais comum, que a semente do cacau ela servia como moeda. Hoje nós utilizamos, né, para poder comprar um salgado na cantina, né, um suco, uma bala, um chiclete na cantina. Nós utilizamos moeda, né, no caso que é o real, ou o Pix, ou o cartão de crédito, enfim, mas você entendeu, né? Que é uma forma de pagamento. Os maias, meninas, presta atenção, por favor. São importantes para mim, eu não quero dividi-las com ninguém, eu quero atenção só para mim. Então, a semente do cacau era utilizada como moeda. Então, aquilo que eles iam comprar, utilizava a semente. Então, vamos supor lá, ia lá um menino lá da escola maia, chegava lá na tia da cantina, falava, me dá um salgado, tia. Daí ela, são 5 moedas de cacau. Ele ia lá, toma, 7, né? Porque é R$7 aqui, né? Entendeu? A outra utilidade que o cacau ele possuía era uma bebida, que era o chocolate, que era uma bebida somente para os nobres, que era feita através do cacau, que era semelhante a um Toddy, que convenhamos é muito melhor que Nescau. Essa bebida era uma bebida somente para a elite, somente para os ricos, somente para os nobres, porque pensa comigo, você está bebendo dinheiro, né? Porque o cacau era utilizado como moeda. Se você pega a moeda e transforma numa bebida, automaticamente você já está bebendo dinheiro. Hoje fazem algo semelhante, né? Faz a carne lá, joga o sal, né? E tem umas carnes que são folhadas a ouro, né? Coisa que jamais eu vou comer na minha vida. Tem. Procura no sim, como folha de ouro. É uma folha de ouro, é muito caro. E é bem bonito. Ele sabia que tipo, esse negócio custa R$1.200, R$1.300? É caro. Coisa que eu nunca vou experimentar, mas enfim. Próximo, os Incas. Os Incas, qual que é a localização dos Incas? Peru, estão sobre o Chile também, tá? Também estão sobre o Chile, grave isso. Mas a principal localização é o Peru. Os Incas, eles acabaram sendo originários de uma região próxima ao lago Titicaca, lá no Peru. E sobre o lago Titicaca, acabaram se expandindo por todo o Peru e também pelo Chile. Eu fui com trabalho espanhol e tinha fazer informações dos Estados Unidos. Aí nisso que eu falei, só isso mesmo, que no México ficava em cima do lago, que eles acabam de falar. Titicaca. Mitologia Inca. De acordo com a mitologia Inca, eles também acreditam no seu principal deus, que é o Sol. E de acordo com a mitologia Inca, o imperador, quando ele era escolhido, este imperador ele passava a ser reconhecido como o filho do Sol que estava sobre a terra. Então ele era conhecido como filho do Sol. A partir deste momento, ele não teria mais nenhuma descendência. Se porventura ele tivesse algum filho, esse filho ele deixava de ser parte da sua linhagem, porque ele deveria ser exclusivo, sem famílias, vamos dizer assim. Ele tinha esposas, tinha servos, e quando este imperador ele morria, toda a família dele, que era, no caso, somente as esposas e os seus servos, seus empregados, eram sacrificados em prol do imperador Inca. Alguma dúvida? Deixa eu ver o que mais. Depois nós temos aí também uma das 7 maravilhas do mundo, que é a civilização da cidade perdida, que é chamada de Machu Picchu. Fica lá no Peru. Então os Incas, eles construíram Machu Picchu. Hoje nós só temos ruínas de Machu Picchu. Até vídeo a gente já viu sobre isso, né? Machu Picchu foi construído próximo a montanhas peruanas, porque eles acreditavam que era o local dos locais mais altos e assim estavam próximos ao seu principal deus, que é o deus Sol.
Então essa foi a principal história, o objetivo da construção de Machu Picchu. Realizar construções próximas às montanhas para estarem próximos ao sol. Construções aí dos Machu Picchus, dos Incas. Nós temos os gorros, o gorro igual do nosso amigo ali, o Leonardo. Então, os Incas, eles que são inventores deste gorrinho, que parecido com o gorrinho do Chaves, que é maravilhoso neste frio, que esquenta a orelha, né? É ótimo. São os Incas que inventaram. A lhama era muito importante na civilização Inca, porque a lhama era utilizada como transporte de cargas e de pessoas de regiões em regiões. A carne da lhama era utilizada como alimentação, para poder fazer um churrascão, picanha de lhama. A lhama era utilizada também a extração do leite da lhama também, para poder fazer um Toddy. A batata. Os Incas, eles são inventores da batata, então, obrigado Inca, que batata é maravilhoso. Ruffles, Lay's, como mais tem? Pringles, né? O que mais tem? Batata recheada, batata assada, batata frita, batata rústica, batata palha, batata chips, batata rostê, o que mais tem? Batata em conserva? Ah, aquela de aniversário, batata de aniversário. Aquela batatinha de aniversário, né? Então tudo. Sabe? É maravilhoso. Divina essa batata. E por último... Obrigado. E por último, sobre construções dos Incas, nós temos também os ponchos. Os ponchos são como se fossem mantinhas que você coloca sobre os ombros para poder esquentar no inverno. Todo mundo já viu, né? Os ponchos, né? Essas são a mantinha que você coloca sobre os ombros. E a gente finaliza por aqui a revisão.